Oi, oi, oi! Hoje eu acho que eu vou colocar um filtrinho aqui. Ai, gostei desse. Achei que ficou bom. Vamos ver esse. Também ficou bom, mas eu acho que eu vou voltar para aquele outro. Gostei mais. Oi para todo mundo. Será que eu fico com esse? Vamos encontrar um filtro. Não, né? Acho que eu vou ficar com a minha carinha normal, né? Melhor, né? Não, vamos ficar com esse. Não, esse não. Esse. Vou fixar aqui o comentário também. Já vou dizer oi pra todo mundo. Todo mundo tá me ouvindo? Então, oi pra todo mundo. Hoje eu resolvi colocar um filtrinho, porque sim, não preciso ficar explicando também tudo, né? Porque eu quis. E ai, não quero não. E aí, hoje a gente vai conversar. Todo mundo sabe que a gente tá com o projeto das protagonistas, né? Então as nossas lives fixas são nas quintas-feiras. E aí, hoje eu resolvi fazer uma live extra. E aí, de vez em quando, a gente vai fazer algumas lives extras para falar de outros assuntos, de outros temas também. E hoje a gente vai falar sobre a Lei Aldir Blanc, que é uma lei de apoio aos profissionais da cultura, né, no Brasil todo. Essa lei foi aprovada pelo governo federal. Olha só que incrível! Ela foi aprovada pelo governo federal no dia 29 de junho, né? Então, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 29 de junho. E no dia 16 de julho, no caso na semana passada, a gente teve aqui em Tubarão uma audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores para discutir a aplicação desses recursos aqui na cidade de Tubarão. Os recursos, o governo federal destinou 3 bilhões de reais para esse apoio aos profissionais da área da cultura. Né? Profissionais, empresas, microempresas, espaços, projetos ligados à área da cultura. A gente sabe que a área da cultura é uma das áreas que está sofrendo mais agora na época da pandemia, né? Provavelmente vai ser o último setor que vai voltar a trabalhar, o último setor econômico que vai voltar a trabalhar. Então a gente não tem mais barzinho funcionando, a gente não tem mais música ao vivo, a gente não tem mais show, a gente não tem mais cinema, os museus não estão funcionando. Então a gente tem todo um setor produtivo que não tá gerando, não tem renda, né? Uma série de profissionais sem renda. Então, para dar um suporte econômico, já que é uma das grandes preocupações do nosso governo federal, que a economia possa girar, né? É a preocupação econômica. Então, eles fizeram esse aporte de 3 milhões. Mas esses 3 milhões, eles são divididos, né? Não é 3 milhões para cada município, obviamente. Então, são 3 milhões, um pouco para o município, né? É para ser dividido por todos os municípios e por todos os estados, e aí cada estado vai dividir especificamente de acordo com a população, enfim, né? A gente está esperando a Silvana entrar, porque ela é a nossa convidada de hoje, Silvana museóloga do Museu Ferroviário. E a Silvana é uma grande estudiosa e trabalhadora, batalhadora da cultura aqui de Tubarão. E ela participou da audiência pública da semana passada, ali na Câmara de Vereadores. Eu consegui participar no finalzinho, porque eu tava em outra live, tava em live com a Gabriela Dias, foi na quinta-feira. Assim que terminou a live, então eu fui participar fui assistir, né? Participar não, fui assistir deixa eu acertar aqui meu cenário, me ajeitar, pronto. Fui assistir então a audiência pública. Silvana, tu tá por aqui já e eu não te vi? Não, né? Então, enquanto a Silvana não vai
não entra, eu já vou fazendo os informes. Deixa eu ver, cadê ela aqui? Voltei, ficou travadinho, né? Então, eu já vou adiantando algumas coisas. Na quinta-feira, então, voltando, recapitulando, a lei foi aprovada, foi publicada no Diário Oficial no dia 29 de junho, pelo governo federal. É um recurso de 3 bilhões, esse valor ele é para ser dividido pelos estados e pelos municípios, então não é um valor para todos os municípios. Tubarão vai receber em torno de 720 mil reais, o que vamos combinar que não é muita coisa, né? Não é assim infinidade de dinheiro. E aí no dia 16 de julho a gente teve uma audiência pública ali na Câmara de Vereadores. Quem trouxe essa audiência pública, quem chamou essa audiência pública, foi o vereador Alexandre Moraes. E aí participaram da audiência, se eu não me engano, mais de 20 profissionais. Oi, Aleida, querida. Deixa eu dar um oi pra todo mundo, então. Oi, Aleida. Oi, Meilene. Oi, Coletivo Cultural Circulação. Oi, Fórum de Lutas. Oi, mãe. Oi, Letícia. Oi, Su, minha linda. Oi, Ju. Oi, Mag Empreendimentos. E oi, Adriana também, que acabou de entrar. E aí nessa audiência participaram então a Secretaria de Cultura, né? Porque aqui em Tubarão a gente não tem uma fundação de cultura, a gente tem uma gerência de cultura, né? Que está ligada à Fundação de Educação, o que já diz muito, né? Sobre como a cultura é gerida aqui no município. Então participou a gerente de cultura, a Mary, Rosemary Schotten, a gente chama ela de Mary. Participou. Oi, Mary, tava falando de você. Acabei de falar no seu nome. Então, a Mary participou. A Silvana participou. Participaram mais de 20, ou Mary me corrige, participaram mais de 20 profissionais da área da saúde. Participou também o vereador Douglas e participou também o vereador Matheus Madeira. E aí foram discutidas várias coisas. Quem participou também foi esqueci o nome dele. Ai, como é que é o nome dele? Que trabalha que é assessor de imprensa do prefeito. Ramires. O Ramires Linhares, que fez uma explanação das comissões que foram montadas para a gerência desses recursos. Então, Tubarão vai receber em torno de 720 mil reais, na verdade é 719 mil e alguma coisa, não chega a 720 mil, o que é um valor assim, pequeno para aportar, né, para dar essa... Isso, Ramires, obrigada, Rose. Para dar esse suporte para toda essa população e para todos esses profissionais da cultura que a gente tem aqui em Tubarão. Então, segundo o Ramires, foi criada uma comissão com 3 profissionais da Fundação de Educação ligados especificamente à gerência de cultura, porque, como eu falei, a gente tem uma gerência de cultura, a gente não tem uma fundação de cultura, né? Então, a gente não tem uma fundação de cultura, assim como a gente não tem um plano de cultura, assim como a gente não tem um fundo de cultura, o que vai gerar uma dificuldade com relação à aplicabilidade da lei, porque a lei fala que essa lei do fundo, né? Desses recursos da Lei Aldir Blanc, esses recursos teriam que ser aportados dentro do Fundo Municipal de Cultura. Como a gente não tem um Fundo Municipal de Cultura, a gente vai ter que correr atrás, agora o município vai ter que correr atrás de toda uma logística, vai ser criada uma lei de crédito, depois vai ter que ser feita toda uma regulamentação, toda uma fundamentação para que possa ser executada, então, e onde que esse dinheiro vai ficar, para onde que ele vai, como que ele vai ser gerido, como que ele vai ser organizado, justamente porque a gente não tem essa organização dentro da cultura aqui de Tubarão. Então, foi criada essa comissão com 3 profissionais ligados à gerência de cultura, que está ligada à Fundação de Educação, ligados também à área do jurídico da Fundação de Educação, uma pessoa ligada ao gabinete do prefeito, uma pessoa ligada à procuradoria jurídica e uma pessoa ligada ao desenvolvimento econômico, né? Porque entende-se também que a cultura também faz parte do setor do desenvolvimento econômico. E aí foi criada, essa comissão foi criada para que se possa conhecer a realidade dos profissionais de cultura de Tubarão. Porque a gente não sabe, Tubarão não sabe quem são seus profissionais. Não existe
um cadastro fixo que possa perpassar de gestão para gestão com todos os profissionais. Deixa eu ver onde é que anda a Silvia. Voltei. Ela tá dizendo que eu não tô ao vivo. Que louco. Então, Tubarão não tem, é uma das dificuldades que a área da cultura de Tubarão tem. Não existe esse cadastro que fique de gestão para gestão com esse levantamento dos profissionais da cultura, né? Então, quando muda a gestão, se perde todo o levantamento que foi feito na gestão anterior. Então, e também são profissionais que mudam muito, né? Então, assim, num momento existe uma banda, no outro momento essa banda já não existe. E aí tem profissionais que trabalham com artesanato agora e daqui a pouco já não estão mais em Tubarão, já estão em outro lugar. E tem muitos profissionais que não têm acesso também à internet, né? A gente tem, se eu não me engano, o seu Zé, acho que é Zé do Boi de Mamão, que não tem acesso à internet, então esse cadastro que foi criado, ele já não conseguiu fazer, então tem toda uma logística de como fazer para ele conseguir chegar a esse recurso também. Então, assim, é uma série de situações que precisam ser resolvidas para que esse recurso consiga ser efetivado e chegar à população que realmente precisa. Então, uma das primeiras dificuldades, dos primeiros desafios, então, é que se conheça a realidade dessa população, que se conheça a realidade desses profissionais. Deixa eu encaminhar aqui, chamar a Silvana aqui. Porque senão eu vou acabar fazendo essa live sozinha, né? Tudo isso era pra ela estar falando. Então, assim, não... agora tu entrou, Silvana! Mulher, você estava me deixando nervosa? Eu já estava falando todas as coisas sozinha, eu estava me dando até um abafamento. Deixa eu te chamar aqui. Oi, boa noite. Oi, querida. Mulher, já falei quase tudo do nosso script. Nós podemos encerrar a live. Mentira, não podemos não. Mas agora a internet boicotou, o que é que eu vou fazer? Olá, todo mundo que está escutando a gente. Boa noite a todos. Ai, ai. Então, Sil, já falei aqui da aprovação da lei, já falei da audiência, falei também do recurso, do valor que vai vir, falei um pouquinho também daquela comissão que foi criada, que o Ramiri citou, mas, assim, né, eu estava falando sobre a realidade de Tubarão, de que a gente não conhece os profissionais de saúde, meu Deus, tô com isso na cabeça. De cultura. A gente não cultura. conhece os profissionais de cultura que a gente tem, que a gente não conhece os projetos de cultura que existem, né? De todo esse desafio que é, primeiro, desenrolar esse emaranhado para daí depois a gente conseguir fazer com que os recursos cheguem efetivamente nessa população. Né? Tava entrando nessa parte agora. Exatamente. Então, vou pegar esse teu gancho, ótimo que tu já entrou nisso, porque é importante falar, assim, que a Lei Aldir Blanc, que é a lei emergencial para a cultura, ela tem uma finalidade muito específica e tem muita gente que não está entendendo, Michele. Essa é uma lei emergencial que vai atender o setor produtivo da cultura. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é voltada única e exclusivamente para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, para os negócios da cultura, que por conta do Covid-19 e por conta de ser o setor econômico mais afetado, o primeiro que parou e o último que vai voltar, é um auxílio emergencial para garantir os empregos, os postos de trabalho e os negócios da cadeia produtiva da cultura que estão dentro da área da economia criativa. Então, ele não é uma lei de fomento, tá? E não é uma lei cujo recurso pode ser usado, por exemplo, para implantação de sistema de cultura. Por quê? Porque isso entende-se que não é parte do fator emergencial.
Então, a gente tem que garantir, por meio da aplicação desses recursos, de que o dinheiro chegue na mão do trabalhador da cultura. E aí, falando dentro do contexto de Tubarão, o que que a gente tem? A gente tem uma realidade em que o setor cultural, ele não é reconhecido como um setor produtivo. A primeira coisa que a gente tem que entender. Então, a sociedade não vê, e muitas vezes o próprio trabalhador da cultura não se vê como um trabalhador, não se coloca como um profissional produtivo. Tanto é verdade que muitos, em vez de trabalhar diretamente no campo da cultura, eles trabalham no campo da educação. Entendendo que a cultura, ela existe enquanto condição social em 3 dimensões, que é a dimensão simbólica, que é a que, para nós, a gente lida mais. Então, o fazer, os costumes, os hábitos, os folguedos, a produção artística, a produção cultural, aquilo que é dimensão simbólica, que é função simbólica da cultura, o patrimônio cultural, e que tem um valor intrínseco, mas que não necessariamente consegue mostrar o seu valor monetário. A gente tem a dimensão cidadã, que é a segunda dimensão da cultura, aonde essa dimensão cidadã ou dimensão social da cultura, ela se liga dentro do campo social. E aí a gente converge muita cultura para a educação, por exemplo, em projetos culturais voltados para a educação, voltados para a escola, né? Ou voltados dentro da área de assistência social. Por exemplo, projetos culturais feitos dentro do CRAS, que é a cultura usada como meio de retirar populações em situação de risco dessa vulnerabilidade, né, e trazer para uma condição melhor, por meio de atividades artísticas e culturais. Então, é o uso social e cidadão da cultura. E a terceira dimensão, que é fundamental, que é a dimensão sustentável, mas que a gente não lida, é justamente a dimensão econômica. É toda a cadeia produtiva da cultura que gera divisas, que gera emprego, que gera economia, que é uma indústria muito grande e que a gente não se enxerga nessa indústria, né? E muitas vezes esse campo cultural econômico, ele é visto de forma preconceituosa, porque a gente, e aí a gente, quando eu digo, eu estou falando muito da nossa mentalidade aqui da nossa região, do artista da nossa região e da vivência da nossa região, tá? Ainda se tem muito a mentalidade impregnada do fazer cultural ou do fazer artístico como algo romântico. E quando eu digo isso, o que eu quero dizer? E é muito importante que a gente entenda a nossa mentalidade dos trabalhadores da cultura para entender por que os processos não avançam, inclusive na questão de política pública. Muitos artistas, eles têm vergonha de receber pelo seu trabalho, porque ficou incutido na cultura deles que o que eles têm é dom, que o que eles têm é uma inspiração divina. E a gente tem no Zumblick uma narrativa muito construída em cima disso, né? Embora ele tenha estudado muito, ele era um trabalhador da cultura, embora ele tivesse outro trabalho, tivesse a ótica, né? Mas ele era um trabalhador da cultura, né? Ele vendia os seus quadros, mas quando a gente ouve a narrativa do Zumblick, da história de construção do Zumblick enquanto artista, o que a gente tem, Michele? A gente tem, ele era um dom, né? Era o divino Zumblick, né? Era algo que vinha por inspiração. Então, dentro de uma mentalidade romântica em que o seu talento é atribuição divina, como é que você vai mercantilizar isso? Muitos profissionais se sentem constrangidos. Por isso que muitas vezes acabam adotando a educação como um campo de trabalho, porque na educação você meio que foge dessa coisa de vender a sua arte. E, no entanto, a gente precisa entender que nós estamos num sistema capitalista que existe todo um trabalho de formação do artista. Então, essa coisa de que é o dom, claro que existem aptidões, claro que existem talentos, mas um talento, se não for lapidado, ele não rende. Sem dúvida. Né? Em qualquer campo de atuação é assim. E a gente tem também na nossa realidade muitas pessoas que são
apreciadoras da arte, apreciadoras da cultura, mas não são profissionais. E aí é preciso distinguir. Uma coisa é o amante, que faz por amor. Então é aquela pessoa que gosta de pintar e pinta, mas ela não tira dali o seu sustento. Uma contadora de histórias que é uma professora aposentada e que usa o seu tempo para contar histórias nas creches, nas escolas. Ela é uma contadora de histórias. Assim, a gente não está depreciando esse tipo de trabalho. Só que ela se posiciona de forma amadora, no sentido de que faz porque gosta. Ela não tira dali a sua renda. Só que num campo em que a cultura não é profissionalizada e a gente não tem uma gestão cultural efetiva, esses profissionais que efetivamente tiram o seu sustento da cultura e são trabalhadores, eles se colocam no mesmo pé de igualdade dessas pessoas que são amadoras, que fazem porque gostam. E não tem nenhum problema da gente fazer porque gosta, né? Mas é preciso que a sociedade entenda, faça a diferenciação e reconheça o trabalho dos trabalhadores. Por quê? Porque eles estão ali como um médico, como um pedreiro, entendeu? Eles estão ali por qualificação profissional, eles estão ali porque precisam trabalhar e eles tiram dali o seu sustento, né? E a gente não tem isso estabelecido. Muitas vezes, o próprio trabalhador da cultura, por causa dessa mentalidade que está muito impregnada no nosso campo social e cultural também, isso é uma cultura, é a cultura da não cultura, ou é a cultura da cultura como expressão apenas simbólica, né? Quando a gente tem isso muito impregnado, muitas vezes o profissional da cultura ele é convidado a se apresentar e quando ele fala o seu cachê, a pessoa que convida acha um absurdo. Uhum. Como que você está cobrando? Né? Nossa, eu já estou te dando um espaço para tu se apresentar, sabe? Mas por que isso? Porque a gente está sempre nessa coisa, a gente está sempre... E é um ciclo que não se quebra. Por quê? Porque a gente não tem uma gestão cultural institucionalizada que trate esses profissionais como profissionais. Porque mesmo quando a gente tem, por exemplo, eventos promovidos pelo poder público ou eventos promovidos por outras instituições, a maneira de tratar esses profissionais é a mesma. Eu te convido para tu se apresentar aqui pelo espaço que eu abro para ti. Mas não os projetos, eles contemplam o cachê da contratação do som, da luz e do palco, mas eles nunca contemplam o cachê do músico que vai tocar, do artista de dança que vai se apresentar, do artista de teatro que vai se apresentar. Por quê? Porque se parte do princípio de que eles não precisam, de que eles estão fazendo por amor. E aí, quando se tem essa cultura, qual é o posicionamento que o próprio profissional se coloca? Ele se coloca nessa condição. Ele se coloca como alguém que não é profissional, embora ele seja. Né? E aí fica aquele círculo vicioso. E muitos dos nossos profissionais da cultura, eles não se colocam como profissionais da cultura e eles também não têm um conhecimento, não se aprofundam, porque isso é em todas as áreas, não se aprofundam na questão da produção cultural, entender como que é a produção cultural, como é que um projeto cultural se faz, quais são os mecanismos de fomento e financiamento, qual é a política pública nacional que vai dar amparo para isso, qual é a política pública estadual que vai dar amparo para isso, qual é a cadeia produtiva da cultura que está ao meu redor e que vai fazer com que eu viva, interaja nisso. Não existe esse entendimento global do setor produtivo da cultura. Por quê? Porque as pessoas ignoram, porque as pessoas não se veem dentro desse processo. As pessoas se veem isoladas no seu campo de trabalho. Né? E isso é muito ruim. E quando a gente tem um governo federal, quando a gente vive num país atualmente em que o artista ele é marginalizado, ele é visto como bandido, ele é visto como... E qualquer valor que é destinado para a cultura é visto como investimento mal feito, isso fica ainda pior, né? E exatamente, aí, assim, a gente mora num município que a gente não está longe disso, né? A nossa realidade municipal e estadual
não é diferente da realidade nacional, né? Então, qualquer artista também, se ele não E aí, Michele, é se porque ele tem um corte não, aqui. se ele não entende a cadeia produtiva artística, se ele não se coloca no lugar de profissional, se ele não entende política pública, né, e não se reconhece como profissional de direito de receber essas políticas públicas, e ele também se coloca num lugar de se entender, afinal de contas, eu também estou nesse lugar marginal, o meu lugar também é um lugar marginalizado, ele também se esconde. Então, assim, acaba sendo uma cascata de situações que afastam a cultura da população e afastam o próprio profissional de cultura de ter uma vida digna, de ter uma vida respeitosa e de se colocar como profissional e poder realmente se preparar com projetos, com um projeto cultural, com um projeto para recebimento de recursos, né, e de lutar realmente por política pública de qualidade de cultura, né? Afinal de contas, cultura também faz parte da construção da individualidade da sociedade, né? Na verdade, cultura é um direito garantido constitucionalmente pelos artigos 215 e 216 da Constituição Federal Brasileira de 1988. Né? Então, a gente que estuda política pública, e a construção da política pública é um dos meus campos de estudo em função de todo o meu trabalho, né? A gente vai nas cláusulas pétreas constitucionais. E lá está muito claro que a cultura é um direito pétreo, quer dizer, é uma das bases fundantes da nação e é um direito inalienável. Por quê? Porque nós somos brasileiros, porque nós temos uma cultura brasileira. A cultura é o que nos traz identidade, a cultura é o que nos sustenta enquanto sociedade, a cultura é o que garante que nós somos o que nós somos, inclusive explica por que nós somos do jeito que nós somos e pensamos do jeito que nós pensamos. Porque a cultura, no seu entendimento mais amplo e antropológico, ela é entendido como um conjunto de saberes, fazeres, costumes, hábitos, pensamentos, crenças que formam um coletivo. Ela se expressa de diferentes maneiras. Ela se expressa na culinária, ela se expressa nos usos da língua e variantes linguísticos, ela se expressa nos nossos hábitos cotidianos, ela se expressa no folguedo, ela se expressa na culinária, ela se expressa na arte. Ela se expressa tanto naquilo que antigamente se dizia como cultura erudita e também como aquilo que antes se entendia como cultura popular. Por isso que hoje a gente não diz mais você tem cultura ou você não tem cultura. Porque todos nós temos cultura. E a cultura é algo que nos valoriza e que nos identifica. Ela pode estar enfraquecida em nós. A gente pode não se reconhecer nos nossos pontos culturais. Mas essa cultura é o que nos faz. O que a gente tem, de forma mais ampla ou menos ampla, é repertório. E aí, dentro dos repertórios, a gente pode ter um repertório mais acadêmico ou menos acadêmico, mais elitista ou menos elitista. E a gente pode ter pessoas, como eu, no meu caso, que transita entre um repertório acadêmico, um repertório técnico e um repertório popular, porque a nossa cultura popular ela é extremamente complexa, extremamente rica, assim, com muitas expressões, muitas vezes, muito mais eruditas do que aquilo que se coloca como erudito. Mas como ela vem do povo, não vem da elite, né? Ela é negligenciada e preconceituada. Né? E aí a gente precisa entender que os trabalhadores da cultura popular, dentro do rol dos trabalhadores da cultura, são, Michele, os que mais sofrem. Por quê? Por eles estarem nessa condição de elementos culturais do povo, eles já estão numa condição, posicionados numa área popular, num nicho do povo mesmo, de classes menos favorecidas. Eles estão nas feiras. Mesmo, né?
Marginalizadas, isso. Eles estão nas feiras, eles estão fazendo artesanato, eles estão produzindo folguedos. E esses trabalhadores... Eles estão, inclusive, no sinal. Exatamente. E eles... Quando a gente não tem mais os circos, quando a gente retira o circo das cidades, quando a gente muda a cultura circense, a gente também tem a população de circo nos sinais, né? Exatamente. E nem sempre quem está lá no sinal está lá só para pedir dinheiro, está lá porque também está fazendo essa arte, né? Aquilo lá também é arte, também é entretenimento, também é cultura. Exatamente. Mas aí o que a gente tem? Da mesma maneira como a gente não tem o trabalhador da cultura dentro de uma cadeia produtiva reconhecido como um trabalhador que faz e presta um serviço, e esse serviço ele é remunerado e ele tem um valor econômico, além de ter um valor simbólico, a gente toma o espaço público como um espaço marginal. Uhum. Então a gente entende que quem é que faz cultura e quem é que faz arte? Quem está nos espaços institucionalizados. Então, no teatro, na galeria de arte, no museu, nos espaços que estão abrigados sobre uma instituição que valida aquela arte. Quem está na rua, quem está no sinal, quem faz o trabalho que é direto com o público, e a gente do Encantado já fez muito isso, né? Ele é colocado na condição de rua. E na nossa mentalidade, quem está na condição de rua é o marginal, é o perigoso, é o malfeitor, é o desprovido. É o bandido. É o bandido. Então, assim, e aí, aquele trabalho, se dentro de um espaço institucionalizado, ele já não tem... assim, ele já não é reconhecido como um trabalho, efetivamente, como é o pedreiro. Eu gosto muito de dizer, eu como atriz, eu não sou diferente de um pedreiro. Uhum. Então, eu não posso ganhar menos que um pedreiro. Né? Mas, assim, se eu como atriz, eu já não sou reconhecida como uma trabalhadora da cultura, imagina aquele ator que faz um trabalho na rua. Que o espaço cênico e de atuação dele, que ele escolheu, né, é diretamente no espaço público, levando, democratizando e dando acesso à cultura diretamente. E é o espaço mais difícil, Michele, de se trabalhar, é o espaço público, é o espaço da rua, aonde você compete com a vida, com o burburinho. Com tudo. Então, assim, exige muito mais do artista do que ele está no glamour do teatro. Embaixo das luzes da ribalta com uma plateia. E aí, não ter essa mentalidade implica que os próprios artistas... E é o que a gente sofre aqui na cidade, e é essa campanha que nós estamos fazendo de conscientização dos próprios profissionais da cultura. De que eles se reconheçam como profissionais da cultura, de que eles se coloquem como profissionais da cultura, que eles façam o cadastro municipal para ter indicadores culturais, para que a gente enxergue esses profissionais. Quem são os bailarinos? Quem são os coreógrafos? Quem são o pessoal de teatro? Quem é a costureira que faz figurino? Quem é o maquiador que maquia esse pessoal? Quem é o iluminador? Quem são as empresas de iluminação? Quem são as empresas de vídeo? Quem são os fotógrafos? Porque quando a gente pensa em cadeia produtiva da cultura, a gente não está falando apenas do artista. A gente está falando de todo um backstage que parou. Uhum. A gente está falando do contra-regra, que nunca aparece na cena, mas que se ele não está lá, a peça não acontece. A gente está falando até do manobrista. Uhum. Tá? E depende daquela função para poder sobreviver. A gente está falando do músico de bar. Né? E aí muita gente... bota uma trilha mecânica. Botar uma trilha mecânica significa tirar um trabalhador da sua função. E assim, nada substitui uma música ao vivo, nada substitui a experiência estética de alguém tocando para você. Sabe? Experiência emocional, a experiência de alma, de coração, não tem. Existe. Não tem como reproduzir isso. Os artistas visuais,
os pintores, os gravuristas, os chargistas, estão completamente parados, porque existe todo um setor econômico muito ligado à decoração que parou, porque as pessoas não têm dinheiro e estão com dificuldade de investir. E aí, muita gente, eu conheço amigos que estão fazendo liquidação, Michele. Obras de 2, 3, tu que trabalha com interiores, tu sabe o quanto que é, sabe? Imagina tu ter uma obra assinada, original, de um artista na parede. Eles estão fazendo liquidações das suas obras de 2 metros, porque não conseguem mais se manter, sabe? Músicos que estão vendendo todo o seu equipamento profissional, porque não tem como se manter, porque o setor parou. Só que essas pessoas que são trabalhadoras, que precisam botar o arroz com feijão na mesa, que precisa pagar as contas, porque o imposto vem todo mês. A água, a luz vem todo mês. Os filhos sentem fome hoje. Esses trabalhadores, eles não são enxergados pelo setor econômico. Eles não são enxergados. E aí eu tô falando até, por exemplo, da livraria, da editora, da papelaria, porque muita coisa vem sabe, da loja de tecido. E as pessoas não se dão conta de que o setor produtivo da cultura, ele pega toda essa cadeia, né? Porque envolve muita coisa. Imagina fazer figurino, imagina fazer adereço, peruca, a maquiagem. Então, as lojas de maquiagem, que são... nossa maquiagem é uma maquiagem artística, é uma maquiagem muito exclusiva, porque a gente precisa trabalhar a pele, né? Porque, assim, ó, são materiais muito caros. Exige um alto investimento, porque esse é o nosso trabalho. E se você investe, você tem que ter o retorno. E aí, se esse profissional, ele não se coloca como, ele não se mostra, ele acha que não tem que se tornar visível para o sistema, esse sistema ele nunca vai existir, porque ele opera diante de demanda. Se tu não tem demanda, tu não tem como operar. Para que montar todo um sistema de cultura no município se tu não tem as áreas da cultura? E essa é a nossa grande luta hoje. Conscientizar, sensibilizar e chamar esses profissionais para o seu espaço de direito. Vocês são profissionais, vocês vivem disso, se coloquem, se mostrem. Façam o cadastro municipal para gerar número, para gerar índice. Por quê? Porque quando a gente fala de política pública, a gente está falando de número. A gente não está falando só de dinheiro, Michele. E tu que trabalha com política pública na área da habitação, na área do direito da mulher, tu mais do que ninguém sabe disso, né? Se a gente não tem índice para apresentar, não adianta chegar no prefeito. Não. E assim, ó, até para palavras são só palavras e projetos são só pensamentos. Tem que ter estatística. Tem que ter estatística, exatamente. E aí os profissionais da cultura, eles não conseguem compreender isso. Não conseguem compreender que, ou a gente está fazendo um esforço muito grande para que todos se posicionem e façam o cadastro, para que se compreenda que não tiver isso, inclusive é condição da lei. Se não tiver cadastrado, se não tiver mapeado como profissional da cultura, não recebe recurso. E muitas vezes, na mentalidade de muitos agentes culturais que não se posicionam de forma profissional, eles estão sempre pedindo dinheiro. E aí eu digo como produtora cultural, o problema não é ter dinheiro. O problema é que muitas vezes quem pede o dinheiro não sabe fazer projeto. E aí a gente... Porque existe toda uma burocracia, porque a gente está trabalhando com dinheiro público, Michele. E quando a gente trabalha com dinheiro público, a gente trabalha com Tribunal de Contas. A gente tem que prestar contas de tudo que recebe. Existe legislação para isso. Então, não é só receber o dinheiro. É o como aplicar, como destinar e como prestar conta disso à luz da lei. E aqui não adianta dizer que tem o jeitinho brasileiro, porque não tem. E que bom que não tenha, né? A gente reclama tanto de corrupção, de que o Brasil é um país corrupto, né? Acho que começa de cada um também, né? Até porque, assim, que bom que não tenha, porque daí exige que a gente, e quando eu digo a gente, eu me coloco, porque eu sou uma profissional da cultura, exige que a gente, de fato, se profissionalize e corra atrás do conhecimento.
corra atrás. E, Silvana, como que a cidade, como que o município oferece? Existe uma forma de o município nesse momento, assim, né? Principalmente agora que existe esse recurso para vir, porque vamos imaginar que antes não houvesse recurso algum para a cultura no município de Tubarão, né? A gente fez parte juntas do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, então a gente sabe que recurso e política pública para a cultura em Tubarão talvez a gente esteja começando agora isso, né? Porque não existe, a gente chama de CPF, né? É o Conselho, Plano e Fundo. Não existe Conselho Municipal de Cultura, nem Plano Municipal de Cultura, nem Fundo Municipal de Cultura. Com relação ao patrimônio histórico, a gente tem o Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural, mas a gente não tem o fundo e a gente não tem o plano, né? Não temos o plano, né? A gente não tem o plano, aí tu tocou numa coisa muito importante, e a gente tem o fundo criado, mas não tem os meios de alimentar esse fundo com dinheiro, porque não adianta ter o fundo e não ter o dinheiro, né? O negócio é botar o dinheiro. É exatamente a mesma situação que a gente tem na habitação hoje. A gente tem o fundo, mas não tem o dinheiro. Então, e aí, assim, todos os anos, em todas as gestões, é colocado lá no orçamento, não, vai ter X de dinheiro, mas aí a gente chega no ano e cadê o dinheiro? Não tem, né? Não tem como aplicar, porque não existe dinheiro. Só existe a previsão de talvez ter o dinheiro. Então, assim. Para outra coisa na prefeitura. Exatamente. Então, assim, mas na cultura a gente não tem nem isso, né? Então, assim, não tem nem isso. Hoje, agora a gente tem essa possibilidade, tem essa realidade desse dinheiro vindo, né? Como que o município tem feito para dar esse suporte para esses profissionais? Porque, ok, até então não existia isso, né? Agora a gente precisa desse cadastro. E a gente sabe que tem profissionais que não têm escolaridade, a gente sabe que tem profissionais que não têm nem acesso à internet, por exemplo. A gente sabe que esse cadastro, pelo que eu vi na audiência, o cadastro é feito pela internet. Online. Então, tem profissionais como... O seu Zé do Boi de Mamão, né? Que não tem conseguiu acesso à entrar internet, ele é só um exemplo, né? Mas, assim, tem outros profissionais que também não têm acesso à internet. A gente sabe que essa é uma realidade do Brasil. Muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, então a gente achar que isso é uma realidade para todo mundo é uma ilusão. Então, assim, o que a prefeitura tem feito de realidade para tornar tudo isso uma coisa acessível e democrática? Né? Essas informações, essa possibilidade de montar esses planos, esses planejamentos, e para que a população da cultura tenha realmente acesso a esses recursos. Não só então, agora, assim, especificamente no momento de pandemia, até porque, assim, são R$600 de auxílio emergencial, e a gente sabe muito bem que R$600 é um valor ínfimo, que não dá para praticamente nada. Se a pessoa conseguir fazer um mini rancho e pagar água, luz, telefone, é muita coisa. Então, assim, é realmente emergencial, a gente sabe disso, né? Mas a longo prazo, assim, o que a gente poderia esperar ou começar a delinear, assim, né? Numa possibilidade de melhorias dentro dos aspectos de cultura do município. O que seria o ideal? Então, vamos assim? lá. O que se tem hoje, o que seria o ideal? Então, vamos lá. Aí a gente uniu forças. Então, quando eu digo a gente, é um grupo de profissionais da cultura que já tem essa rotina de trabalho vinculada à produção cultural e ao envolvimento com políticas públicas, não só aqui em Tubarão, mas também em outros municípios da região da Murel, e já trabalha, assim, é o nosso campo de atuação, né? Nós estamos fazendo o fomento do lado dos profissionais da cultura, dos diferentes setores da cultura, para que esses setores comecem a se organizar, porque nesse momento não dá para ficar esperando por ninguém. A emergência é nossa, então a gente tem que levantar e lutar. Ninguém vai vir bater na porta, Michelle, dizer, tu quer R$600? Tu quer... Não. A gente tem que entender que nós não temos política pública, que o nosso sistema de cultura nunca foi implantado e que, por conta disso, é bem capaz dos 700 mil chegar no município e voltar. Por quê? E ele volta para o Fundo Catarinense de Cultura, para o Fundo do Estado. Por quê? Porque não tem uma diretriz de aplicação. E aí, quem é que vai dar a diretriz de aplicação? É o próprio pessoal da cultura.
Então, além do mapa cultural, que é fundamental que se inscreva para a gente ter justamente a visão em números da realidade cultural que a gente tem, de CPFs e CNPJs, de grupos formalizados ou não, tá? E agora saiu uma nova regulamentação em que grupos informais também vão ter direito, porque essa é uma realidade do Brasil, porque muita gente não consegue se formalizar em virtude da carga brutal de imposto. Porque se não tem renda, não tem como pagar imposto. Eu tenho uma empresa na área da cultura. Eu sei quanto eu pago de imposto. FINS, COFINS, imposto de renda e o escambau, o ISS, que é a prestação de serviço, que é o imposto do município. Então, assim, é uma carga brutal de imposto que a gente paga no Brasil. Imagina isso impactado no setor cultural. Né? Então, os setores, a gente está fazendo essa conscientização para que os setores se organizem, né? E comecem a elaborar por escrito as suas propostas de aplicação desse recurso a partir das suas realidades. Então, eu estou no setor de teatro, e no setor de patrimônio cultural e museus. Museu, patrimônio cultural, material e imaterial, para conseguir organizar as coisas, e aí eu mediar e construir essa proposta. O pessoal da música está fazendo a mesma coisa. Eu sei que tem gente do pessoal das artes visuais que também está chamando o povo, e aí eu digo, não adianta a gente achar que vai sentar e alguém vai fazer e vai vir pronto, a gente só vai se beneficiar. Não, é todo mundo, porque neste momento a quantidade importa. E não adianta ficar naquele lugar comum, Michele, que muitas vezes a gente vê do reclamar, porque a prefeitura não fez, porque fulano não fez, porque nunca nada vai dar certo, porque vai começar e não vai acabar, sabe? Aquele discurso, aquele pensamento pessimista. Neste momento, a gente não tem tempo para pessimismo, sabe? A gente precisa de gente pro levante. Sabe? O pessimismo vem depois. Mas assim, ou nem venha, nem chegue. Porque agora o que a gente precisa é focar e fazer o trabalho. Né? Então, os setores culturais, eles precisam estar se organizando, bem ou mal, e escrevendo as suas demandas. E aí estamos em parceria com o poder público. Por quê? Porque o poder público é o gestor desse recurso. Só que nós temos uma realidade em que o poder público não conhece a realidade cultural do município. Sim. E não temos tempo para fazer um estudo de um ano para conhecer. A gente não tem tempo. Então, assim, neste momento, por uma questão emergencial, é fundamental que sociedade civil e poder público unam forças na construção dessas diretrizes emergenciais. E a partir dessas diretrizes emergenciais, já se comece a fazer o diagnóstico da realidade dos setores e da realidade do campo cultural do município, porque é um trabalho simultâneo. Os setores já comecem a se organizar para a regulamentação do nosso Conselho Municipal de Cultura, já comece a estruturar o planejamento estratégico que vá dar conta de um plano de cultura e já comece a pensar nas possibilidades do Fundo de Cultura. E aí, quando eu digo nas possibilidades do Fundo de Cultura, eu sempre digo, não é criar uma lei para o fundo, é criar os instrumentos que alimentam esse fundo. Da onde que vai vir o dinheiro? Né? E aí, essa é uma construção em conjunto. Por quê? Porque está lá na lei, por exemplo, o Conselho de Políticas Públicas Culturais, ele é um conselho 50-50. E até o ideal é que a sociedade civil tenha mais um representante, então seja 51-49, para não ficar tudo na mão do poder público. Para quê? Para garantir a fiscalização e a execução desses projetos. Para que a sociedade civil acompanhe o processo e, de fato, delibere, para que não fique tudo na mão do poder público. Porque tu sabe que quando fica tudo na mão do poder público, e muitas vezes a sociedade civil entrega essa responsabilidade por poder público, porque às vezes é muito mais conveniente, porque tu sabe muito bem que é um que vai lá e dá a cara para bater e os outros ficam sentados esperando o resultado. Vamos falar real aqui? Vamos falar real aqui? Que todo mundo fala no coletivo, mas o povo quer que um vá lá e seja Joana d'Arc, lutando contra o exército inglês. É isso mesmo. Né?
E aí depois quem ficou sentado, quando não recebeu o benefício que esperava, fica reclamando. Né? Bem, Essa pessoa que está lá no conselho, ela representa. Representa quem? Os seus interesses? Não. Os interesses de todo um setor. Ela vai lá representar os interesses daquele setor. Se o setor não está organizado, como é que ela vai representar? Como é que ela vai votar? Como é que ela vai dizer, não, ó, por exemplo, o pessoal do patrimônio cultural. Não, gente, tantos por cento desse recurso do fundo é para o patrimônio cultural. Ninguém bota a mão nisso. Quem é que vai defender? e a participação civil nos conselhos é muito importante. E é muito difícil. E muito difícil. Porque tu sabe, a gente trabalha com conselho, já tive lá no Conselho dos Museus, no Conselho Estadual dos Museus, representando o Museu Ferroviário, o setor sul. Aqui no nosso Compac é muito difícil. Por quê? Porque é muito trabalho não remunerado. É gratuito, as pessoas acham que a gente está ganhando dinheiro para estar lá e não está. A gente não está ganhando nada, a gente não está ganhando nem glamour, porque se estivesse ganhando glamour ainda estava bom, mas nem glamour a gente não está ganhando. E é trabalhado, são muitas reuniões, são muitos encontros, é muita leitura, é muito debate, é muito embate com muitos interesses. É consumir documentos de pareceres técnicos, mas é um trabalho muito importante. Né? É um trabalho que precisa ser feito, é um trabalho que é a nossa função cidadã dentro de uma coletividade, né? É um trabalho político. É um trabalho político. Exatamente. É o trabalho da população de fiscalizar realmente, é onde a gente fiscaliza o que acontece no município, através dos conselhos municipais. É para isso que eles servem. Exatamente. E aí o que acontece? Como nós não temos o sistema implantado, e agora é a hora da gente começar a batalhar pela implantação desse sistema, e a gente está usando a lei de emergência cultural como gatilho para começar esse processo e fazer a mobilização de todo o campo, porque de outra maneira as próprias pessoas da cultura não vêm. Por todos esses fatores que eu já disse anteriormente, pela própria visão do profissional da cultura de não se colocar como profissional, de não conseguir enxergar a cadeia produtiva da cultura. Eu que muitas vezes aqui pelo museu dou assessoria na questão de projetos culturais, produção cultural, gestão de instituição, porque quando tu monta um negócio dentro da área da cultura, tu monta uma instituição. O CNPJ... Né? E é preciso que se diga, que se entenda, e muitas vezes a pessoa ela tem um negócio e ela não sabe gerir. Quando tu cria um CNPJ, tu não está criando apenas um cadastro jurídico. Tu está criando um negócio. Sim. Tu está institucionalizando o teu trabalho. Então, assim, o teu posicionamento, ele precisa ser outro. E muitas vezes os grupos culturais... eles não têm esse entendimento, mesmo aqueles que são formados por coletivos ou por cooperativas, né? A formalização não importa, mas a partir do momento que ele tem um CNPJ, ou ele é organizado de forma coletiva, ele passa a ser uma instituição e ele precisa de gestão. E esses grupos, esses profissionais, eles não entendem de gestão. Eles não entendem de cadeia operatória dentro dessa instituição. Né? Como é que vai fazer o gerenciamento? Como é que vai fazer a contabilidade? Qual é a minha cadeia produtiva? Quem são os meus clientes? A realidade é que a gente não aprende a fazer isso em lugar nenhum, né, Silvana? Sim. A gente não aprende a fazer isso. Assim, eu dentro da arquitetura também não sabia fazer. E continuo não sabendo, essa é a grande realidade. Como o doula também continua não fazendo. Essa é uma dificuldade, assim, que não é específica do ramo da cultura. É uma realidade genérica, assim, generalizada, né? Uma dificuldade... do brasileiro. Tanto que a gente tem o Brasil como uma das maiores dificuldades do Brasil é que as empresas abrem e fecham com a mesma velocidade, assim, né? Poucas empresas ficam. Porque não tem gestão. Porque não tem gestão. Eles abrem um CNPJ e montam um espaço físico, mas não existe um estudo de mercado ou um planejamento de implantação desse negócio. Porque abrir uma empresa não é abrir uma porta.
E aí, E assim, né? E cada negócio tem a sua especificidade também, né? Exatamente. Cada ramo de trabalho tem a sua especificidade, precisa do seu olhar, assim, e de gestão de acordo com aquilo que está prestando de serviço também, né? De acordo Exatamente. com aquilo que está oferecendo. E, Silvana, E me aí, diz uma coisa, esses 720 mil vão ser suficientes? não, não vão. Porque na lei a gente tem 3 incisos. O primeiro inciso é para os trabalhadores da cultura para renda emergencial das 3 parcelas de 6 meses, de R$ 600, e que, assim, muito pouca gente vai estar enquadrado para o recebimento. A gente já, assim, numa avaliação muito por cima, a gente já entendeu, ou porque é aposentado, ou porque trabalha em um trabalho formal, por exemplo. Muitos dos trabalhadores da cultura são também trabalhadores da educação. E aí, só pelo fato de serem professores empregados em escolas públicas ou privadas, já tira deles o direito, tá? Uhum. Ou estão empregadas em algum emprego formal dentro da própria área da cultura. E aí, pelo fato de estarem ainda empregados, já tira deles o direito. O que é triste, mas é o que está na própria lei. A gente tem o auxílio emergencial para empresas, espaços culturais, que não estejam diretamente vinculados ou conveniados com o poder público municipal. Né? Então, quem não recebe recurso da prefeitura, ou quem é um microempreendedor, ou uma pequena empresa, uma microempresa dentro do setor da cultura, pode receber um auxílio para poder manter a folha de pagamento de 3 a 10 mil reais, conforme o suporte e conforme a área de atuação. E aí existem as regras. E o terceiro inciso, o inciso terceiro da lei, é aonde a gente está mais pegando, que é onde a gente consegue contemplar muito mais pessoas, que é pelo meio de proposição pelo poder público para contratação para festivais, para chamadas públicas, para execução de projetos. E aí o poder público, ele emite esses editais, essas chamadas públicas, oferta de cursos, tudo pelo campo digital, porque hoje a gente não pode ter aglomeração, então ainda tem a questão da tecnologia envolvida com isso, dos meios envolvidos com isso, né, para poder conseguir contratar a cadeia produtiva da cultura. Por exemplo, na área da música, você tem um músico, mas você tem toda uma estrutura que precisa ser montada para poder viabilizar isso. Então, é todo mundo que consegue ganhar, né? Com regras claras, com uma comissão efetiva e técnica para poder selecionar e com um suporte que o próprio poder público precisa dar, e a gente está tentando construir isso para que todo mundo tenha condições de entender o processo e de prestar contas depois. Porque todo o dinheiro público que for recebido do auxílio emergencial, quem receber vai ter que prestar contas para o município. E aí isso tem que estar muito claro, tem que estar muito entendido, para depois ninguém ter problema. E aí os créditos que estão sendo abertos agora pelos bancos, que começaram, né, e a própria Receita Federal vai notificar as empresas que podem receber esse auxílio emergencial ou podem estar na linha de crédito, eu vou repetir aquilo que eu falei na primeira live que eu fiz, antes ainda da publicação da lei, né? Com os cortes que o Bolsonaro fez, inclusive. É que é preciso que se diga, ela não foi publicada de forma integral, ela foi publicada com corte, né? Enfim, mas eu volto a dizer... Eu achei muito até que ela foi publicada. Considerando o governo que a gente tem, eu até achei muito ela ter sido publicada. Do jeito que esse governo marginaliza, criminaliza a cultura, joga para escanteio, diz que não vale nada, diz que é bandido, eu achei até que foi muito. Mas voltando à linha de crédito, o que eu digo? As empresas e as pessoas, os grupos, antes de aderirem às linhas de crédito, façam as contas se realmente conseguem suportar, assumir esse compromisso financeiro. Porque linha de crédito nada mais é do que um empréstimo. Um empréstimo com o banco. E vai ter 36 meses para pagar.
E aí, às vezes,